Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de voltarmos a nos encontrar na presença dEle para, unindo nossas vidas, nossa fé, nosso louvor e nossa adoração, expressar a nossa gratidão por essa bênção inaudita e maravilhosa que Ele nos dá de crer, de acreditar, de confiar nele. E sabemos que podemos encontrar a Deus porque Deus nos procurou, Deus nos amou, Deus veio para nos encontrar antes que nós fôssemos a Ele. E Deus deixou registrado o seu ato. E em nossas mãos está o registro fiel, verdadeiro e sincero disso. E hoje nós vemos, abrindo nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 19, dos versículos 16 a 24, o registro do amor de Deus, que na sua decisão eterna nos procurou para nos levar para Ele também. A palavra de Deus nos diz: então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a Escritura, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Bendita a palavra de Deus, que nos fala de maneira tão viva, tão clara, sobre esse momento na vida do nosso Senhor, quando entregou-se em nosso benefício. Vamos unir nossas vozes e louvar a Deus juntos. Vamos ficar todos de pé e vamos cantar o hino Rude Cruz. E nós dizemos a você que nos acompanha através da internet que queremos que a bênção de Deus alcance você aí onde você está. Que Deus seja com você.
Deus em oração. Vou pedir ao presbítero Márcio Malherbe, para nos conduzir ao Senhor numa palavra de oração. O microfone vai chegar até você. Senhor Deus, nós nos alegramos muito por podermos estar na Tua presença, na presença de Jesus ressurreto, nosso Senhor, Salvador, na presença do Teu Espírito, Senhor, nessa manhã, para rendermos honra e glória ao Teu nome. Amém. Para reconhecermos, Senhor, a importância da cruz, a importância da morte e especialmente da ressurreição de Jesus por nós, cada um de nós. Ó Deus, aceita o nosso louvor, a nossa adoração ao Teu nome. Permita, ó Pai, que nessa manhã possamos ser instruídos pela Tua palavra, possamos ser transformados por ela através do Teu Espírito, para que possamos sair diferentes de como entramos aqui nessa manhã, mas comprometidos com o Teu Evangelho, com a Tua palavra e amando ao Senhor e ao Teu Filho cada vez mais. Nós pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém. 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 É maravilhoso crer, e é maravilhoso crer em comum, em comunhão com outros. Vamos ver quem Deus trouxe ao nosso lado crer e o adora nessa manhã e nos cumprimentar no Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Fernando, Deus abençoe. Tá aqui? Amém. Quero também saudar a todos na graça e na paz do nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Amém? É bom estarmos reunidos nesta manhã de culto para juntos adorarmos ao Senhor, servirmos ao Senhor com os nossos dons e talentos e apresentar o nosso culto a Ele. Você ama a mensagem da cruz verdadeiramente, como acabamos de cantar? Porque muitos acharam e continuam achando a mensagem da cruz ou escândalo ou loucura. Mas para aqueles que a amam, para aqueles que creem nela, é a sabedoria de Deus. E a palavra do Senhor nos revela isso claramente. Nós esperamos que o Espírito Santo de Deus possa mais uma vez, através desta mensagem bendita da cruz do Senhor Jesus Cristo, tocar os nossos corações, para que rendidos aos seus pés, nos humilhando diante dele, porque somos pecadores, e se não fosse a sua graça, nós não poderíamos estar aqui, reconhecer que ele é Senhor e dono da nossa vida. Volte seus olhos novamente para o texto que já lemos, no Evangelho de João, no capítulo 19, a partir do versículo 16 até o versículo 24. E gostaria de destacar essa expressão, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Vamos repetir juntos? Onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Queridos irmãos, é natural, óbvio, que sendo 3 cruzes, uma ocuparia o meio. Seria até desnecessário que João relatasse dessa forma. Mas por que ele o fez? Porque tudo na vida de Jesus, quer sejam palavras, quer sejam gestos ou obras, tudo tem um significado especial. É claro que quando colocaram Jesus ali no meio, entre 2 malfeitores, o estavam fazendo por escárnio e por zombaria. Mas tudo estava cumprindo o propósito eterno salvador do nosso Deus. E o que se estava afirmando com aquela posição de Jesus naquele Gólgota, naquele monte chamado Caveira, era maior
e a mais profunda realidade. Jesus é o centro da história e do universo. Ele está no centro como o Rei e Messias. Ele está no centro das profecias cumpridas. Ele está no centro da obra salvadora realizada. Ali ele disse: está consumado. Está consumado. Aquela placa que colocaram sobre a sua cabeça, também por escárnio e zombaria, afirma a maior verdade do universo, que se o mundo crer nela, estará rendido aos seus pés. Estava escrito em 3 idiomas, o hebraico, o latim e o grego, mostrando que Jesus é rei e reina sobre o maior poder religioso da época, que era o povo hebreu. Ele é rei e governa sobre o maior poder bélico, estratégico existente, que eram os romanos, representado ali pela língua latina. E ele é rei e governa sobre o maior poder intelectual existente naquela época, representada pela língua grega. O Senhor Jesus, Ele é Senhor soberano e continua reinando soberano no seu trono sobre todos e sobre tudo. Aqueles que se arvoram de ter poder, de ter intelectualidade, de ter religiosidade, precisam entender que o Senhor Jesus governa sobre tudo e sobre todos. Essa expressão no meio dá a ideia, transmite a ideia de presença, de estar junto, de estar envolvido, de estar intervindo. João, no livro de Apocalipse, logo no primeiro capítulo, ele descreve a visão que tem. E ele diz: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. É Jesus estando no meio da sua igreja, para abençoá-la. Desde o princípio, lá na criação, Jesus estava junto com o Pai. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. No nascimento, na sua encarnação, nós vemos Jesus entre os pais. Como homem, ele precisava de proteção. Ele estava no meio da sua família. Na sua adolescência, nós o vemos no meio dos doutores da lei, no templo, mostrando o seu interesse pelas coisas do seu pai. E no seu ministério, ele se encontrava no meio dos seus discípulos, no meio da multidão, revelando amor, revelando compaixão para com aqueles que ele convivia. E aqui nós vemos Jesus no meio, entre 2 malfeitores. Certamente, João tinha em mente o que Isaías, muitos séculos antes, havia afirmado, que ele foi contado com os transgressores. Estava no meio dos transgressores. Eu gostaria de rapidamente ver com os irmãos, pontuar algumas coisas para nosso fortalecimento espiritual, para o nosso crescimento na fé e confiança no Senhor Jesus Cristo e para a nossa total dependência dEle. Em que sentido Jesus está no nosso meio? Primeiramente, Ele está no nosso meio como o abençoador. Se você folhear a sua Bíblia aí no capítulo 20, logo a seguir a este que nós acabamos de ler, no versículo 19, nós encontramos as seguintes palavras: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se aonde? No meio. E disse-lhes: paz seja convosco. Numa situação crítica, numa situação difícil, trancadas as portas com medo, ali estava Jesus no meio, para abençoá-los com a sua paz, com a sua alegria, com o seu Espírito Santo. Jesus está sempre no meio dos seus filhos, Ele prometeu isto.
ainda que em momentos duros, ainda que em momentos difíceis, o Senhor está no meio de nós. Quem sabe você tem enfrentado duras provas na sua vida e neste momento você acha que está sozinho. Nesse momento você acha e tem a impressão que Deus o abandonou. Mas lembre-se desta palavra, lembre-se desta mensagem. Nós nunca estaremos sozinhos, mesmo que todos venham nos abandonar. No Antigo Testamento, o Senhor disse ao seu povo: ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Jesus está no nosso meio para nos abençoar com a sua paz. Na crise familiar, quando você não sabe o que fazer em relação ao seu filho rebelde. Na sua crise familiar, quando os problemas abatem sobre a vida do casal. Nas duras provas, nas carências, o Senhor Jesus está no nosso meio para nos abençoar com a sua paz. Creia nisso e confie no Senhor. Mas o Senhor Jesus, Ele está no nosso meio também para ouvir as nossas orações. Volte lá para Mateus, no capítulo 18, os versículos 18 a 20. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. O Senhor Jesus está no nosso meio para ouvir as nossas orações. Como é bom nos reunirmos em nome de Jesus, por menor que seja o grupo. Aliás, você está sendo despertado há vários domingos no nosso boletim a fazer parte de um grupo pequeno semanal, que se reúne para adorar a Deus, mas para orar, para suplicar as suas bênçãos sobre vários assuntos. E como é bom sabermos que, por menor que seja o grupo, a presença do Senhor ali, Ele é real. Ele está presente para atender às orações. Nesse período de férias, em visita à minha família, eu tive a alegria de receber na casa dos meus pais uma prima por quem vínhamos orando há muito tempo. Ela teve uma enfermidade muito grave, os médicos já tinham desenganado, mas a igreja estava em oração, muitos irmãos em oração e certamente muitos grupos se reunindo para orar. E eu tive a alegria de ver a minha prima ali mesmo numa cadeira de rodas, ainda com dificuldade de falar. E meu pai pediu: o pastor está aqui, ele vai ler a palavra e vai fazer uma devocional nessa hora. Eu abri no Salmo 116, porque foi o que veio ao meu coração com alegria. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha súplica, porque Ele ouviu a minha voz, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Queridos irmãos, Jesus Cristo está no nosso meio, para ouvir as nossas orações e nos atender segundo a sua vontade. Lembre-se que o silêncio de Deus, muitas vezes, as suas orações, não significa que Ele esteja ausente, mas que Ele está esperando ou o momento oportuno, ou Ele tem algo melhor para a sua vida. Mas creia que Ele tem os seus ouvidos abertos para nos ouvir, para nos entender, para nos atender. A sua mão não está encolhida, pelo contrário, Ele age em nosso favor, segundo a sua bendita e soberana vontade. Creia nisso. Quem sabe você está desanimado na sua vida de oração, tem negligenciado isso. Às vezes você tem o seguinte pensamento: para que orar? Eu não tenho sido atendido.
Nós oramos não só para ser atendidos, mas nós oramos para estar com o Senhor Jesus em comunhão com Ele. Assim como gostamos de estar com um amigo querido, com um familiar querido e ansiamos pela sua presença, assim também, porque Jesus está no nosso meio para ouvir as nossas orações. Mas Jesus está no nosso meio, queridos irmãos, como nosso único mediador. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5, Paulo declara em alto e bom som: porque há um só Deus e um só mediador entre os homens, Jesus Cristo, homem. Mediador, ele se coloca no meio, entre nós e o nosso Deus, para ser o nosso único e suficiente mediador. O pecado, queridos irmãos, nos afasta de Deus, e todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem, ele tem procurado se aproximar de Deus de formas e de maneiras as mais variadas. E há ensinos dizendo que há outros mediadores. Quantos têm se enganado com isso? Quantos têm se envolvido na idolatria? Quantos têm se envolvido no espiritismo, achando que há outros mediadores que podem nos ligar a Deus? Não há. O único que está no meio entre nós e o nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo. Porque só há um mediador. Eu sou o caminho, afirmou Jesus. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho para Deus. Não há outro mediador. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E esse é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos anunciar isso às pessoas, porque elas estão sendo enganadas pelo diabo. Elas estão sendo enganadas por falsas ideias, por filosofias vãs. Jesus Cristo, e somente Ele é o mediador, porque somente Ele pode nos reconciliar com o Pai. Ele é esta ponte que nos reconcilia com Deus. E por quê? Porque Ele ocupou aquele lugar central na cruz. E Ele está no nosso meio como nosso único mediador. E por fim, queridos irmãos, Ele está no nosso meio como nosso incomparável Salvador. Onde o crucificaram, e com Ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. No alto monte ergueram-se 3 cruzes, e no meio estava o Senhor Jesus Cristo, e à sua esquerda e à sua direita, os 2 malfeitores. Ele está no nosso meio como nosso incomparável Salvador, porque se Jesus não viesse, se Deus não enviasse o seu Filho para ser contado entre os transgressores, para se identificar conosco, nós estaríamos totalmente perdidos, queridos irmãos. Nós precisamos desesperadamente de um Salvador, e Jesus Cristo é este incomparável Salvador. No meio da dor, no meio da agonia, no meio do sofrimento, no meio da humilhação, ali estava Jesus no meio, para salvar o malfeitor arrependido. E ainda hoje, Jesus está no meio de pecadores, de alcoólatras, de aidéticos, de drogados, de marginais, de famintos, de doentes, de prostitutas, de desesperados, no meio dos presídios, nos hospitais, entre os velhos, entre as crianças. Ele está no meio dos pecadores, pronto para levantá-los, pronto para perdoá-los, pronto para restaurá-los, pronto para salvá-los, porque Ele é o incomparável Salvador. O Senhor está no meio, o Senhor está no centro, Ele é o Senhor, Ele está presente hoje aqui no nosso meio.
E a maior representação disto nesta manhã é esta mesa posta, esta ceia de comunhão que revela que Jesus Cristo quer ter comunhão com cada um de nós. E mais, Ele está no controle soberano de todas as coisas. Portanto, não há como você escapar da presença dEle. Se você ainda não fez isso, renda-se hoje ao Senhor Jesus Cristo. Confesse os seus pecados a Ele. E lembre-se que Ele está no nosso meio para nos abençoar, para ouvir o seu clamor, o nosso clamor, a nossa súplica. E Ele está numa posição singular, sem igual, como o único mediador e como o incomparável Salvador de nossas almas. Que o Senhor assim nos abençoe e nos dê forças para continuarmos caminhando, adorando o seu nome e falando deste amor sem igual àqueles que estão perdidos, sem Cristo e sem salvação. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Nós vamos ouvir o conjunto coral exaltando a este único, digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória e todo poder. Para celebrar a ceia do Senhor nessa manhã, eu convido os presbíteros da igreja a virem à frente para ministrar ao rebanho de Deus que está aqui congregado o alimento que Deus nos tem ordenado.
Quando nos aproximamos dessa mesa, nós lembramos que ela foi instituída pelo nosso Salvador, nosso mediador, o intercessor, através do qual nossas orações são ouvidas. E Ele instituiu essa mesa para que nós estejamos sempre alertas e prontos para receber a sua intercessão. O seu corpo que foi crucificado, o seu sangue que foi derramado, e a certeza que temos que Ele está entre nós, em nosso meio. E essa mesa, de maneira concreta e espiritual, testemunha dessa presença dEle conosco. Todos que creem no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal e Senhor de suas vidas, todos aqueles que estão em plena comunhão com o Senhor e com a Igreja do Senhor, têm acesso a essa mesa para a bênção e para acessar a graça de Deus, que Ele graciosa e bondosamente nos confere, quando nós participamos de maneira sincera e legítima desses elementos. Então vamos assim celebrar. Nós vamos orar a Deus, consagrando esse momento, e também que esses elementos sejam tal veículo de bênção em nossas vidas. Senhor, sê conosco, e agora ao participarmos do pão e do cálice, que agora, retirados do uso comum para serem instrumentos do Senhor, possam testificar pela fé, quando participamos, do Teu amor, do Teu cuidado, da certeza da salvação eterna que temos no Salvador Jesus. Assim oramos no nome dEle. Amém. Enquanto nós recebemos o primeiro elemento, nós vamos cantar o hino Morri na Cruz por Ti, e depois, ao recebermos o cálice, cantaremos ao contemplar a rude cruz. Segura aqui para mim só um pouquinho. São os de sempre.
O Senhor Jesus tomou o pão e deu graças ao Pai e o repartiu com seus discípulos. E o que disse, nos diz agora. E por isso esse alimento tem valor. Isso é o meu corpo partido em vosso favor. Tomai, comei-o. Fazei isto em memória de mim. Contemplar a cruz e cruz em que por mim morreu Jesus, minha verdade e presunção, eu abandono em contrição. Sangue puro, sangue bendito, vertido na cruz do Calvário para a nossa salvação. Tomemos dele, fazendo isso em memória do Senhor Jesus.
Enquanto o coral louva a Deus com esse hino, Via Dolorosa, nós também podemos adorar a Deus, se assim viemos preparados para depositar no gasofilácio dízimos e ofertas ao Senhor. Senhor, recebe nossas vidas que nesta manhã se uniram
para te prestar culto de adoração, de gratidão e de louvor. E se conosco que agora terminamos esse momento para sairmos daqui instruídos, restaurados, dinamizados para viver pela fé na Tua presença. E aonde o Senhor nos levar, que possamos ser testemunhas de quem o Senhor é e do que o Senhor faz. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre vós, para a glória do Deus Trino e bendito e para sempre. Amém. Você recebeu com o boletim um convite para você compartilhar com alguém para participar conosco de programas especiais que teremos na próxima sexta-feira e também no próximo domingo. Então, por favor, nos ajude, compartilhe, convide alguém para estar aqui, para juntos celebrarmos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O coral da igreja tem se preparado para nos apresentar essa mensagem de uma vez por todas. Então vamos aproveitar esse preparo para trazer pessoas para ouvir essa essencial mensagem. Também no próximo domingo pela manhã, a semelhança do que Jesus fez depois de ter ressuscitado naquele primeiro dia da semana, nós também nos encontraremos para comer, para tomarmos juntos um café da manhã. E hoje é o domingo anterior àquele dia, então nós precisamos, para bem organizar o café da manhã, que todos os que vão participar do café, que deem seu nome para o departamento de eventos. A nossa irmã Cíntia Toledo está ali, pronta para receber o seu nome. Esse café da manhã tem um custo, mas ninguém deve ficar fora de participar dele por causa do custo. Todos estão convidados. Se alguém não puder assumir o custo, a igreja vai assumir esse custo por você. Mas queremos que você esteja conosco. Então, que o custo não seja empecilho qualquer para você participar conosco desse programa tão importante, desse café da manhã que teremos. Por favor, dê atenção ao boletim, para que você possa participar de tudo aquilo que Deus está fazendo e realizando entre nós. Agora, daqui a pouco, todos teremos mais oportunidade de estudar e crescer no entendimento de Deus através da palavra, do estudo da escola dominical. Às 10h15, queremos que você também usufrua dessa rica oportunidade.